missionário César com uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Uma coisa que eu gosto do Marquinhos é homem de fé. Ele sempre espera o melhor, não é? Às vezes eu estou orando para Deus dar uma palavra e falo assim: Senhor, lembra que o pastor Marquinhos vai dizer no culto lá que tem uma palavra poderosa. Lembra que ele está anunciando isso. Glória a Deus, amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui com cada um de vocês, amém? Hoje eu quero, continuando o nosso tema sobre oração, que nós estamos ministrando na quinta-feira, na terça-feira, quero falar com vocês hoje sobre a oração do justo, amém? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento, por esse tempo que nós temos para estar diante do Senhor, junto com nossos irmãos. Pai, um tempo de alegria, um tempo de comunhão, um tempo onde juntos, Senhor, podemos meditar na Tua Palavra, juntos podemos desfrutar da Tua presença, Pai. Senhor, como é bom nós estarmos aqui, Senhor. Pai, como é bom nos reunirmos diante do Senhor para Te adorar, para Te louvar, para orar ao Senhor, para aprender mais da Tua Palavra. Senhor, meu Deus, há muitas pessoas que não têm a alegria de estarem reunidas. Pai, que o Senhor dê a eles a alegria que nós vemos na vida daqueles que Te amam, Senhor. Porque os que Te amam têm alegria em estar reunidos para Te adorar. E nós que estamos aqui temos essa alegria, Pai. E se há alguém aqui que não tem essa alegria, que o Senhor coloque essa alegria no coração dele. Senhor nosso Deus, que o Senhor hoje mais uma vez fale conosco e nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, que o Teu Espírito nos desperte para uma vida de oração. Senhor, é o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente? Dê uma forte salva de palmas a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Para sentar no seu lugar, fica à vontade. Então hoje, meus irmãos, eu quero falar com você sobre a oração do justo. Amém? Cada mensagem que eu preparo para vocês, quando eu começo a fazer o estudo dela, me dá vontade de fazer um seminário de cada mensagem, porque os assuntos são infinitos, né? Mas quero pelo menos através dessa mensagem direcionar vocês a uma busca, amém? Isso é muito importante. A Bíblia diz que quem procura acha, quem pede recebe. Então é muito importante nós sabermos o que buscarmos e como buscarmos, amém? Então nós falamos semana passada a oração da fé, não é? A oração da fé fala da motivação, a motivação que nós oramos. Aprendemos que nem toda oração é a oração da fé, não é verdade? Como também aprendemos no domingo que nem todo mundo que cumpre a palavra de Deus, cumpre porque é obediente, não é verdade? Uns cumprem porque eu quero obedecer, outros cumprem porque estão pensando no resultado, outros cumprem porque querem ser reconhecidos, outros cumprem o mandamento, inclusive por medo do diabo, não é verdade? Tem gente que tem medo do capeta, e por isso que cumpre o mandamento, não é? Então, nem sempre que a gente cumpre o mandamento, nós podemos declarar que isso de fato nós fazemos porque somos obedientes, não é? A oração da fé, então ela fala, né, da razão pelo qual nós oramos, não é? E nem sempre que a gente ora, embora a oração represente uma atitude de fé, mas infelizmente nem sempre que a gente ora porque tem fé. Muitas pessoas oram, né? A Bíblia, por exemplo, fala de um mestre da lei que estava orando para aparecer, não é verdade? Ele se colocava numa posição lá e ele orava porque ele queria ser reconhecido, não é? Uns oram porque tem medo, né? Tem um ditado que diz que o ateísmo ele dura somente até o momento que o avião começa a cair, porque quando ele começa a cair todo mundo clama a Deus, mas esse clamor não é um clamor da fé, não é verdade? O medo, do desespero, e muitos crentes também fazem assim, infelizmente, não é? A oração da angústia,
estou angustiado, né, e não tenho outra opção, então a oração se torna, na vida dessas pessoas, a última opção, né? Para quem tem fé, a oração, ela é a primeira opção, não a última opção. Ela é sempre a primeira opção. E nós oramos segundo a palavra de Deus, amém? E quando a gente fala da oração do justo, o foco aqui não é a oração, mas o foco aqui é a pessoa que está orando, não é verdade? Não é? Então a oração da fé fala da oração, mas a oração do justo não fala em si da oração, mas principalmente ela fala da pessoa que ora, né? Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, na parte B do versículo 16, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, ó: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, não é? Então, com relação a efeito, nós podemos classificar a oração em 3 pontos. Nós temos aquela oração que não tem efeito, não é? Que realmente ela não é respondida, não é? Nós temos a oração que tem um efeito positivo, o efeito desejado, não é? E nós temos a oração que é a famosa oração tiro pela culatra. É a oração que tem um efeito negativo, não é? Deus, ele responde à oração e, de fato, o que acontece com aquelas pessoas é que elas são prejudicadas ainda. Eu não anotei aqui, mas eu vou pegar com vocês no Salmo 106, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. No Salmo 106 fala de uma oração que ela foi respondida, se eu não me engano, tá, irmãos? Eu vou tentar achar aqui, me veio na mente aqui. Fala de uma oração que deu errado. Deus respondeu, mas era melhor que não tivesse respondido, né? Deixa eu ver. Qual o versículo aqui? Vai glorificando, depois ver se eu acho que. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu pegar aqui, Deixa eu pedir uma ajuda aqui para os universitários. 106:15. 106:15. Que tradução está aí? Ó. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Na NVT, diz, ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. Na Almeida Revista Atualizada, fala, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Então tem orações que a gente insiste tanto e Deus não quer dar para a gente, Deus até dá, mas vem acompanhado, entendeu, de um problema. Você está me entendendo? Então nós podemos classificar a oração, né, com base no seu resultado em 3 tipos de oração. A oração que não tem a resposta, não é? A resposta é não, né? A oração que Deus atende o nosso pedido, mas aquilo colabora para o nosso mal e não para o nosso bem. E a oração que ela, né, que tem a resposta de Deus que nós precisamos e que vai liberar o poder de Deus na nossa vida, que é a oração do justo, não é? Então, tem coisa que a gente pede, né? Pede. A gente usa o princípio da insistência, não é? Segundo a parábola lá do amigo lá que recebeu o amigo em casa e foi pedir para o seu amigo o pão, e ele não queria dar pão porque estava deitado já, ele insistiu tanto que recebeu. Não é verdade? A insistência é um dos princípios. Oi?
Olha aí, não, orar para casar é bênção, o problema é quando a gente foca na pessoa errada, não é verdade? Aí, meu irmão, entendeu? Né? Toma o que te mandaram. Então, é óbvio que nós queremos, porque Deus quer que nós tenhamos, não oração que não é respondida, não oração que nem no Salmo 106:15 aí, não é misericórdia, né? Misericórdia, entendeu? Mas, acima de tudo, a oração do justo, que ela pode muito em seus efeitos, amém? Irmãos, a oração, ela é um hábito fundamental para aqueles que querem desenvolver e viver a nova vida. Todos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, não é verdade? Sim ou não? Mas, sinceramente, gente, é difícil encontrar um crente que consiga viver segundo a nova natureza. Difícil. Entendeu? É difícil nós vemos um crente que, de fato, ele tem assim o fruto do Espírito Santo na vida dele. E, infelizmente, né, tá virando coisa rara na igreja. Né? Quanto mais as gerações avançam, menos a manifestação do fruto do Espírito nós vemos na vida das pessoas. E isso é uma tragédia, não é verdade? Não é? Pessoas, então, que não vivem a nova vida, não é? E um dos fatores, né, ao quais eu atribuo essa falta, essa deficiência em viver a nova vida, é a falta de oração, amém? Eu considero assim, dentro da minha experiência pessoal e dentro do meu conhecimento bíblico, que nós temos de 3 coisas importantes para viver a nova vida. A nova vida é um milagre, é algo que o Senhor gera instantaneamente na nossa vida, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós no coração cremos, entendeu? Que Ele ressuscitou dos mortos, e com a boca nós confessamos que Ele é o Senhor, amém? A Bíblia nos dá um padrão de reconhecimento do senhorio de Jesus, não é? E esse padrão é revelado através de um não-judeu, inclusive, um soldado, um centurião romano, que ele reconhece a autoridade de Jesus, não é? Foram as 2 fés, não é, que impressionaram Jesus, a fé do centurião e a fé da mulher cananeia, não é? A fé que fez um homem reconhecer a autoridade do Senhor e a fé que fez uma mulher se humilhar diante do Senhor, não é? Então, nós temos que ter essa mesma fé, uma fé que nos capacita a reconhecer a autoridade dele, que tipo de autoridade ele exerce sobre nós. Você está entendendo? Porque existem tipos de autoridade e uma fé que nos leva ao mais alto nível de humilhação. Você está entendendo? E o centurião romano, ele expressa que ele reconhece isso. Ele fala assim: eu também sou homem de autoridade. Eu sou um homem que me move por autoridade, que se move por autoridade. Embora as pessoas não se movem por autoridade, elas se movem pelos seus próprios desejos, não é? Ele diz assim: eu estou debaixo de autoridade. Por que ele se movia por autoridade? Porque primeiro ele estava debaixo de uma autoridade. Segundo, porque ele também tinha debaixo dele pessoas que ele tinha autoridade. O centurião, ele era um líder de um batalhão de 100 soldados, por isso que é centurião. Então ele comandava 100 homens, não é? Então ele tinha homens, e ele falou assim para Jesus: Senhor, quando eu digo a um dos meus soldados vá, ele vai. Quando eu digo a outro dos meus soldados venha, ele vem. E quando eu digo ainda a outro faça, ele faz. Não é? Ele falou assim: então, Senhor, não precisa ir na minha casa não, dê só uma ordem. Eu sei que se o Senhor dá uma ordem no mundo espiritual, ela é cumprida. Então só dá uma ordem, não precisa ir lá. Como eu não preciso ir a lugares, porque eu tenho autoridade, o Senhor também não precisa, não é? Então, reconhecer Jesus como nosso Senhor é esse reconhecimento, né? Será que você reconhece que aquilo que Jesus manda você fazer, você tem que fazer? Onde Jesus manda você ir, você tem que ir. E quando Jesus manda você vir,
você tem que vir, não é? Venha, vá e faça. Repita comigo, venha, vá e faça. É esse tipo de reconhecimento. Se no coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, e com a sua boca você confessa esse nível de senhorio, não é? Aí você está salvo. Em outras palavras, você nasceu de novo, não é? Porque entenda uma coisa, meu irmão, o que te dá direito à eternidade não é simplesmente o perdão do pecado que te livra da condenação, mas acima de tudo, um novo nascimento que gera novamente um espírito dentro de você, que te dá a condição de viver na eternidade, não é verdade? Sim ou não? Uma pessoa morta espiritualmente vai para a eternidade? Não, não é? Então, a partir do momento que eu nasci de novo, com esse discernimento, não é, do senhorio de Jesus revelado na vida do centurião romano, não é? Uma das coisas mais importantes, uma das 3 coisas mais importantes do meu entendimento, para que a gente possa viver essa nova vida, a fim de que, não é, ela cresça e se desenvolva, é a oração. Eu entendo então que nós precisamos de 3 componentes, fala assim, 3 componentes, para viver a nova vida. Nós precisamos então, não é, primeiro do Espírito Santo, não é verdade? Nós temos que ser selados pelo Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo nos sela? No novo nascimento, entendeu? Ele é o selo da garantia, e Ele é o Espírito da paternidade, não é? Ele nos torna filhos de Deus, e essa nova vida que é gerada em nós, é uma vida que o Pai quem é? É Deus, não é verdade? Não é? Jesus explicando para Nicodemos, quando Nicodemos perguntou, mas Senhor, como que eu posso, um homem velho, nascer de novo, vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele falou, não, Nicodemos, você não está entendendo nada, você vai nascer do Espírito, gerado pelo Espírito. O Espírito Santo entra em nós, a partir da fé que Ele ressuscitou, a partir da crença que Ele é nosso Senhor, nesse nível de senhorio, que não é só crer que Ele é Senhor, não é? Aqui na igreja, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou pastor, mas nem todo mundo se coloca debaixo da minha autoridade pastoral, não é verdade? Um pastor tem autoridade pastoral? Mas todo mundo que congrega aqui se coloca debaixo da minha autoridade pastoral? Não. Não é? O Senhor ser Senhor não basta, você tem que crer no senhorio dele nesse nível, como eu ser pastor. Não basta, né? Você tem que receber essa autoridade pastoral sobre a sua vida, amém? Olha aí, já começou já. Então, o primeiro é o Espírito Santo, não é? O segundo é a palavra de Deus, não é? E o terceiro é a oração. Quer dizer, sem o Espírito Santo, né, que vem a partir desse reconhecimento, que gera nova vida na gente, sem a palavra de Deus, que é pão que nos alimenta, e sem a oração, não tem uma nova vida desenvolvida. Você pode até ter nascido de novo, mas você não vive ela porque ela ainda é muito pequena, sem desenvolvimento, não é? A sua natureza humana, ela ainda é muito maior do que a sua natureza espiritual, não é? Então, essa é uma grande verdade, não é? E eu gosto de comparar também assim, entendeu? Né? Com relação a uma vida, né, movida por Deus mesmo, não é que a palavra, ela é a lenha, o Espírito, ele é o fogo, e a oração é o oxigênio, não é? É o combustível, entendeu? O calor e o comburente. Não é? O combustível é aquilo que queima, o calor é a chama do Espírito Santo, não é? E o comburente é aquilo que alimenta a chama, né? Que é o oxigênio. Você sabe que não existe fogo sem oxigênio, não é verdade? Sim ou não? É uma das formas mais efetivas de você apagar um fogo, é abafar, não é verdade? Sim ou não? Está queimando ali, abafa,
o negócio e vai consumir oxigênio e o fogo vai morrer. Não é verdade? Não é? E eu entendo que, né, a mistura de todos esses 3 componentes produz na nossa vida aquilo que de fato nós chamamos de avivamento. Fala assim, avivamento. O que é avivamento na prática, gente? Avivamento na prática são experiências sobrenaturais. O avivamento gera essas coisas. O que é avivamento? É ter em si a vida de Deus. Não é verdade? Quando nós temos em nós a vida de Deus, a vida do Espírito Santo, nós então somos pessoas avivadas. O nosso espírito, ele é recriado e ele então é avivado pelo Espírito Santo, não é? A nossa vida espiritual se torna fervorosa. Não confunda fervor com manifestação. Você pode orar fervorosamente alto e pode orar fervorosamente baixo. Não é verdade? Né? O que importa ali não é a intensidade da sua voz ou a intensidade da sua manifestação corporal, mas a intensidade espiritual que você está aplicando naquilo que você está fazendo. Você está me entendendo? Que bom, né? Que bom que nós pudéssemos considerar as manifestações que os olhos veem como fervor e, né? Quantas vezes eu já vi gente rolando no culto e sai do culto e rola no pecado, rola no óleo no culto e sai do culto e rola no pecado. Você está me entendendo? Não é verdade? Tem gente que consegue pecar antes, durante e depois do culto. E chora, e a gente fica, né? Não é verdade? Eu, no início da minha vida de fé, eu confesso para os irmãos que eu me impressionava com as manifestações. Mas, sinceramente, a minha experiência diz que elas valem muito pouco. Entendeu? Não é? Não que eu não acredite nas manifestações, mas elas não servem de indicador para a gente. Você está entendendo? Não, então, esse fervor é um fervor espiritual. Você está me entendendo? Às vezes a pessoa está falando alto, está gritando numa oração, mas a mente dela, o espírito dela está desfocado daquilo que ela está fazendo. Não é? Não entendeu? Então, é uma realidade. Então, o avivamento é isso. É a mistura dessas 3 coisas da nossa vida. O Espírito Santo, a palavra de Deus e a oração. Não é? Meu irmão, quando a gente deixa esses 3 componentes, não é? Nenhum deles é um componente, mas só para você entender, não é? Dentro da minha visão de químico aqui, né? Esses 3 componentes, mistura, dá essa reação aí, e gera vida, não é? A palavra, o Espírito, a palavra e a oração. Amém? Então a oração ela é muito importante se você de fato quer viver a nova vida. Amém? Mas a oração do justo, então, ela fala dessa pessoa que ela é transformada pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Fala assim, poder do Espírito, poder da palavra e poder da oração. Amém? Há poder do Espírito Santo de Deus? Sim, porque Ele é Deus. Há poder na palavra dEle? Claro, se eu me submeto à palavra dEle, o poder da palavra dEle vai gerar algo em mim. Há poder na oração? Sim, não é? Só que para esse poder ser liberado na minha vida, eu não posso pensar em experiências com o Espírito, experiências com a palavra ou experiências com a oração. Eu tenho que pensar em uma vida no Espírito, uma vida na palavra e uma vida de oração, amém? São coisas diferentes, não é? Nós infelizmente temos a cultura de separar aquilo que somos daquilo que fazemos, sim ou não? Não, nós não podemos fazer isso. O grande desafio da vida cristã é que nós não podemos fazer a separação que o mundo faz, não é? O mundo separa aquilo que a pessoa é daquilo que ela faz, não é? Porque o mundo não nos julga pelo que nós somos, o mundo nos julga pelo que nós fazemos, é na verdade, sim ou não? Né? Então, se você, por exemplo,
for comparar um médico, né? Para ser médico, ele tem que ter, né, conhecimento específico, aquela coisa toda, não é? E o caráter deles? Não importa. Não importa, não é verdade? Sim ou não? Né? O que eles fazem é padrão. Agora, o caráter não é padrão. No reino de Deus é o contrário, não é? Para ser pastor, né? O que nós fazemos não precisa ser padrão, mas um caráter de um pastor tem que ser padrão, não é verdade? Não é? O caráter de um homem de Deus, não importa se é pastor ou não, o que ele faz, né? Que através do corpo o Senhor manifesta a sua multiforme graça. Então, o que nós fazemos não é padrão, não é? Mas o padrão está em quem nós somos, não é? O incomum é o que nós somos, na vida do homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é? Na vida daqueles que creem, amém? E quem é este justo, então, que Tiago está falando, né? Quando ele fala assim que a oração do justo, ele tem muitos efeitos, não é? Quem é esse justo? Né? Alguém pode pensar, ele está falando de Elias. Não, ele não está falando de Elias. Ele simplesmente usou Elias como um exemplo, não é? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele dá um exemplo de Elias. Elias é um nome comum que nem a gente, não é? Era ou não era? Mas ele orou e parou de chover. E depois orou de novo e começou a chover. Não é? Então, esse justo, então, é aquela pessoa que decide viver segundo o caráter do Senhor Jesus, que é o justo. Amém? Então, Jesus, ele é o justo, ele é o padrão da justiça que o Senhor quer que vivamos nessa terra. Não é? Ele é o padrão. Você quer ser justo? Existe um padrão, não é? E esse padrão, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Salmo 106, 3, diz assim: bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo, amém? Então Jesus, ele é o nosso justificador, e ele também, ele é o nosso padrão de justiça, amém? Então existe uma diferença entre você ser justo, porque você é justificado pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, e de você ser justo, porque além disso, você decide viver em retidão e viver na prática da justiça em todo o tempo, não é? E aqui, irmãos, vem uma expressão muito importante, não é? A questão é que você não consegue ser meio justo. Ou você é justo, ou você não é justo. Entendeu? Uma vez o meu pastor, meu pai na fé, missionário Abraão, que a maioria de vocês conhece, ele me explicando sobre isso, entendeu? E ele me falou assim: César, se eu fizer um omelete para ti com 5 ovos e colocar só um ovo estragado, tu vai aceitar? Você aceitaria? Não. Mas o omelete vai estar estragado ou só um pouco estragado? Vai estar estragado, não é? A Bíblia diz que uma mosca só, ela destrói todo o perfume, não é verdade? Você está entendendo? Então, justiça, essa justiça aqui, não tem meio termo. Então, a nível da justificação pelo sangue de Jesus, todos nós somos, não é? Mas esse outro tipo de justo aqui que Tiago está falando, e que está falando aqui no Salmo 106, e que é estabelecido pelo padrão de Jesus, o justo, nosso Senhor, não é? Tem que ser justo em tempo todo, não pode ter nada misturado, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, não é? Então, né, esse é o padrão que o Senhor quer que vivamos. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça
em todo o tempo, não é? Essa é a grande realidade, não é? Por que tem que ser em todo o tempo? Porque se você não consegue ser justo em todo o tempo, é porque a justiça que você vive não é para Deus, mas sim para as pessoas. Essa é uma grande realidade, né? Se você não consegue ser justo em todo o tempo, é porque a justiça que você vive é para as pessoas e não para Deus, não é? Porque se você, olha só, se você consegue não pecar quando está comigo, entendeu? Por que você não consegue pecar quando está com Deus? E você está com Deus quando? Quer dizer, nem sempre você está com Deus, mas Deus está contigo sempre, porque Ele é onipresente. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Se a minha presença, ela consegue inibir em você a vontade de pecar ou a ação do pecado, por que a presença de Deus não consegue? Que presença é mais marcante na sua vida? Que presença é mais poderosa na sua vida? Não é? Tem gente que na frente dos outros, na igreja, com o cônjuge, com os pais, com os filhos, consegue não pecar. Mas tem gente que só com Deus não consegue não pecar. Entendeu? Não é? Então, quando que você pode medir o nível de justiça que você vive? Quando está só você e Deus e mais ninguém. Aquele é o nível de justiça que você vive. Não meça o seu nível de justiça pelo seu comportamento na frente das pessoas. Você está entendendo? Você tem que medir o seu nível de justiça quando você está sozinho ou quando você está com pessoas que você não preocupa-se com o que elas pensam de você, que você não quer impressionar. Entendeu? Aí, não é, você de fato é aquele nível de justiça que você vive, não é outro. Não tem como ser meio justo, não é? Ou só um pouquinho injusto. Nesse aspecto aqui, dentro do padrão de Deus, e o padrão de Deus ele é alto, amém? Ele é alto, não é? Então, tem que ser justo o tempo todo, amém? Vamos tentar aqui estabelecer algumas características do justo, né? Para a gente entender, né? Porque a sua grande questão aqui é você ser justo, amém? É decidir andar em justiça, amém? Então, aqui eu vou falar alguns aspectos que tem que fazer parte da sua decisão. Se você não consegue tomar essas decisões, você também não vai conseguir viver em justiça. Você não vai ser esse justo aqui da oração nunca. Mas se você tomar as decisões, essas aqui que eu vou falar para você, são as características principais do justo, né? São características não, são atitudes principais do justo, né? Que geram características de justiça, beleza? Então, se você conseguir tomar essas decisões e se esforçar para cada vez honrar mais ela, você vai andar então, não é, num caminho que vai te conduzir a viver esse padrão aqui de justiça, até que um dia você vai orar e você mesmo vai ficar impressionado com o resultado da sua oração, amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, o justo é aquele que escolhe ser seguidor de Jesus, não é? Há uma diferença muito grande em você crer em Jesus, né, e você ir até Ele para buscar algum tipo de alívio, e você de fato se tornar um seguidor dele, né? Então, tem pessoas que simplesmente creem nele, mas nem vão a Ele. Tem pessoas que além de crer nele, vão a Ele buscando ajuda, buscando alívio, não é? E tem pessoas que além de crer nele e buscar alívio nele, que isso não tem problema nenhum, a gente tem que buscar mesmo nele, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, é ou não é verdade? Sim ou não? Mas nos tornamos então seguidores dele, não é? E se tornar seguidor de Jesus tem um preço, a salvação é de graça, mas ser seguidor de Jesus tem um preço, não é verdade? Quem lembra da parábola do moço rico? Não é? O moço rico não quis seguir Jesus, ele não quis ser perfeito, não é? E Pedro então
depois que ele viu toda aquela situação, ele falou assim: Senhor, e nós que deixamos tudo? Deixaram o quê? Tudo para te seguir, não é? Aí Jesus vai falando, vocês vão ganhar 10 vezes mais, né? Casa, isso, aquilo, nananana, e também perseguição. E no porvir, a vida eterna. Amém? Lá em Mateus 11, do 28 ao 29, eu vou ler na NTLH, diz assim, ó: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso, não é? Então, tem pessoas que creem em Jesus, mas não vão a Ele. Como que a gente pode classificar uma pessoa que crê em Jesus e não vai a Ele? Como que a gente pode... Qual é a evidência que nós podemos achar na vida de uma pessoa que crê em Jesus, mas não vai a Ele? Me ajuda aí. Também. Mas tem uma evidência maior. Vamos lá. Quando Paulo perseguia a igreja, Paulo entendia que perseguia Jesus? Não, ele entendia que estava perseguindo pessoas que estavam querendo deturpar a religião dele, o judaísmo. Entendeu? E quando Jesus tem aquele encontro fabuloso com ele, no caminho que levava de Jerusalém a Damasco, qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Por que me persegues? Então Jesus, Ele diz que Ele é a igreja. Sim, Ele é a igreja. Uma pessoa então que crê em Jesus, mas não vai à igreja, não é? E esse ir, não é simplesmente frequentar o culto. Você pode estar aqui nesse prédio hoje, esse prédio não é a igreja. Você pode estar aqui nesse prédio hoje, mas você pode não estar indo à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, é o corpo espiritual. É ou não é verdade? Sim ou não? Hoje existem, não é, uma classe de crentes que nós não chamamos de desviados, nós chamamos de desigrejados. Eles continuam crendo, mas eles não têm um compromisso com a igreja. Essa pessoa não vai até Jesus. Porque tudo que a gente faz para a igreja, Jesus considera que a gente está fazendo para quem? Para Ele. Como o apóstolo Paulo, no caso Saulo, perseguia a igreja, Jesus o confronta, porque para ele Saulo o estava perseguindo, não é? Quando ele fala assim, quem fizer, aquela que ele fala assim, quando eu estava doente vocês foram visitar, quando eu estava preso, na verdade, ele está falando de quem ali? Ele está falando da igreja, porque ele entende, ele considera que aquilo que nós fazemos para a igreja, nós fazemos para Ele. O problema é que nós fazemos uma separação naquilo que Jesus não faz separação. Jesus não faz separação entre Ele e a igreja, mas nós fazemos separação entre Ele e a igreja. Por quê? Porque quando eu entendo que eu posso tratar o Marquinhos de uma forma diferente que eu trato Jesus, eu estou fazendo uma separação entre ele e a igreja. Você está me entendendo? Não é? Quando a gente prega para líder e para pastor, a gente usa muito aquele episódio onde Moisés ele bateu na rocha, não é? E a Bíblia diz que aquela rocha é Cristo, entendeu? E então a gente fala assim, às vezes o líder, quando ele é, pressionado pelos liderados, ao ponto de ele tratar mal os próprios liderados, né? Em vez de dar uma palavra, dar uma cajadada,
o líder perde a promessa. Graças a Deus que a gente está no tempo da graça, né? A gente se arrepende, ele perdoa e dá uma nova chance, mas naquela vez não é? Moisés não entrou na terra prometida, por causa que ele bateu na rocha, entendeu? E a Bíblia diz em Hebreus, se eu não me engano, que aquela rocha era Cristo, a rocha que os acompanhava é Cristo, não é? A rocha que acompanha em você hoje, que é visível, e que nós fazemos distinção entre ela e o Senhor, e que isso gera problema na nossa vida, é a igreja. Por isso que não tem como ter compromisso com o Senhor sem ter compromisso com a igreja. Não tem como estar em Cristo sem estar na igreja. Eu faço assim entre aspas, porque igreja não é algum lugar para a gente estar, é um corpo para a gente ser. Amém? Eu sou parte do corpo de Cristo. Então, não é? Nem todo mundo que crê vai até Jesus, não é? E existem aqueles que vão, não é? Que é o primeiro convite de Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então, tem pessoas que elas estão na igreja, elas são a igreja, mas elas simplesmente buscam no seu relacionamento com a igreja, no seu relacionamento com o Senhor, alívio, descanso, não é? Tem até um louvor que eu gosto bastante, que canta assim, ó: és o meu alívio. Como é que é? Ninguém conhece aí? Oi? Canta aí, alguém canta aí, meu. Um monte de gente do louvor aí, ó. Ó. Oi? É isso aí. É tudo que eu preciso, sabe? Estou aliviado. Então essa pessoa busca em Jesus, busca na célula, busca na congregação, busca no pastor alívio. Eles vêm só quando tem problema. Não é verdade? Quando tem problema, a igreja é a primeira coisa que ela lembra. Quando tem churrasco, não. Não é verdade? Né? Você está me entendendo? Tem demônio, lembra do pastor. Tem picanha, lembra dos amigos do mundo. Pô, é sacanagem. Não é verdade? A Bíblia diz para a gente repartir tudo aquilo que a gente tem de bom com aqueles que nos ensinam a palavra. Não é verdade? Está ou não está escrito? Aí tem gente que só traz demônio para o pastor expulsar. Não, é sacanagem, né? Entendeu? Então, ser seguidor de Jesus está além disso. É no versículo 29 ali, ó. Aí é o segundo convite: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Não é? Qual a evidência da pessoa que só busca alívio no Senhor Jesus Cristo? É uma pessoa que ela precisa de outras pessoas para se sentir aliviada. Ela precisa de outras pessoas para se sentir amada, não é? Tipo assim, né, eu já vi muito testemunho disso. Pastor, eu estava me sentindo assim, que ninguém me amava. Aí eu cheguei na igreja e uma irmã veio me abraçar e falou assim: Deus mandou te dar um abraço. Aí eu me senti amada. Você precisa de outra pessoa para se sentir amada. Você precisa da oração de alguém, você precisa de uma palavra de alguém para se sentir motivado. Isso mostra que ainda você está buscando em Jesus só o alívio, porque você não encontrou o descanso. Você precisa de alguém que já encontrou para poder te dar, não é? Agora, quando você se torna um seguidor de Jesus, a Bíblia diz que você não vai simplesmente receber o descanso, não é? E lhes darei descanso, né? No final do versículo 28 termina assim: e eu lhes darei descanso. Sabe que tudo que Deus dá, Ele estabelece um meio para dar para a gente, sim ou não? Não é? As coisas não caem do céu, assim, do nada, né? E no final do versículo 29, o que está escrito? E vocês encontrarão descanso, não é? O que significa isso? Rapaz, aquilo que eu encontrei é meu, não é? Eu não preciso mais de ninguém
para me ajudar a buscar. Então, agora no Senhor, eu consigo, não é? Eu consigo o descanso, eu consigo o refrigério, eu consigo o ânimo, eu consigo a força, não é? Eu não sou mais aquela pessoa na igreja que precisa dos outros para receber isso. Eu sou agora aquela pessoa da igreja que eu posso dar isso para os outros. Você está me entendendo? Gente, olha só. E por quê? Você quer saber qual é uma das grandes limitações para o crescimento numérico de pessoas na igreja? É o número de pessoas que têm capacidade de dar. Como Deus vai mandar mais gente para cá? Se às vezes está faltando gente para dar. Quando Deus faz o primeiro convite para as pessoas, entenda, se a pessoa vir para uma congregação, tem que ter gente aqui, que seja esse meio pelo qual o Senhor vai dar descanso. Vem gente possessa de demônio, por exemplo. Tem que ter alguém para expulsar demônio. Não é verdade? Vem pessoa com a alma toda ferida, não é? Tem que ter alguém para ser usado como o bálsamo de Gileade para aquela pessoa ser curada. Não é verdade? Sim ou não? Pois é. Se não tiver gente assim, Deus vai mandar mais gente para cá. Para quê? Agora, você quer ser gente assim? A maioria das pessoas não querem ser gente assim. Você está me entendendo? Isso é uma grande verdade, não é? Então, o justo é aquele que escolhe ser seguidor de Jesus. Ele aceita o convite do versículo 29. Bota na Almeida Revista Atualizada esse convite para mim, por favor, aí. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é? O que é o jugo? Não é? Eu já expliquei para vocês isso outra hora, né? Jugo é aquele negócio que ligava os dois bois na carroça de boi. Você está me entendendo? Para que os dois possam andar lado a lado. E por que um jugo é colocado sobre um boi? Porque tem uma carga a puxar, tem um trabalho a ser feito. Ou seja, quando que eu aceito ser seguidor de Jesus? Quando eu aceito ter responsabilidade com o trabalho dele. Jesus tem um trabalho, amém? De quem é a missão? É de Jesus. De quem é a comissão? É nossa. O que é a comissão? É uma missão que foi compartilhada com a gente. Não é? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Entendeu? Não é? Então nós temos a nossa herança por sermos filhos de Deus, mas se nós nos tornarmos comissionados, nós teremos então um direito à co-herança. E que herança é essa? É a herança do primogênito. Não é verdade? Você sabe que na lei da herança, o primogênito, ele tem direito a coisas que os outros não têm. Desde coisas espirituais, como coisas materiais. Então, espiritualmente, o primogênito tem direito a coisas que os outros não têm. E fisicamente, materialmente, o primogênito tem direito ao dobro do que os outros têm direito. Você está entendendo? Então, se nós somos cooperadores com o apóstolo Paulo e se identifica ele e Barnabé, né? Quem é Paulo? Quem é Barnabé? Nós somos cooperadores de Cristo. Ou seja, nós tomamos o jugo, nós entendemos que a missão dele, que o trabalho dele também é nossa responsabilidade. Entendeu? Não é só do pastor, não é só do líder, é de toda a igreja. Não é? Essa é a grande realidade. Amém? Amém. Então, o justo é aquele que escolhe ser seguidor de Jesus Cristo. Amém? Eu tenho uma pergunta para você, você responde só para você mesmo. Nesse contexto aqui, entendeu? Porque se você está aqui, você crê. Não é? Agora você é aquele que crê, mas que não foi a Jesus ainda,
não faz parte da igreja, não tem o compromisso com o corpo que tem que ter. Você é aquele que só tem buscado descanso, ou você é aquele que já decidiu ser seguidor de Jesus? Não é? Quem é você? Você tem que saber quem é você. Não é? Não é eu que estou aqui para julgar quem é você. É você que tem que saber quem é você. A palavra de Deus era a lâmpada para o seu pé. Ela mostra onde você está, mostra quem você é. Mas também é luz para o seu caminho. Mostra para onde você tem que ir, ou para onde, ou quem você tem que se tornar, quais são as decisões que você tem que tomar. Amém? Outra decisão que o justo tem que tomar. Então, qual decisão você tem que tomar? Você tem que ter compromisso com a igreja, que você não tem? Você, além de buscar descanso, precisa então se tornar seguidor dele? Né? Você vai ser o meio pelo qual o Senhor vai dar descanso para os outros? Porque nele agora, não é? Você consegue encontrar aquilo que você precisa? Não é? Olha só, gente. Tem gente que quando tem essa mentalidade do descanso, ela pensa assim, ó, pastor, mas quando eu não tiver mais problema, quando eu não precisar mais do Senhor, quando eu não precisar mais do pastor Marquinhos, quando eu não precisar nem de conselho mais com o meu líder, porque diz que vai chegar um tempo onde ninguém vai precisar ensinar mais a gente, não é verdade? Né? O que eu vou fazer na igreja? A pessoa que tem mentalidade do descanso, ela pensa assim, rapaz, a igreja perdeu sentido na minha vida. Entendeu? Não preciso mais do pastor, do missionário, do pastor, do líder, do evangelista, do diácono. Está tudo resolvido. Aí é que você vai ter utilidade para Jesus, filho meu. Aí é que de fato a melhor fase da sua vida como igreja começa. É quando você vai. É quando você é resposta do Senhor para a vida das pessoas. Aí começa a melhor fase da sua vida. Amém? Dá um glória a Deus aí. Porque pensa bem, olha só, deixa eu contar uma coisa para você. Com 3 anos de crente, quando eu tinha 3 anos de crente, as coisas básicas da minha vida estavam resolvidas. Sabia disso? Eu não tinha mais demônio, meu pastor tinha expulsado todos eles. Já tinha confessado meus pecados, já tinha quebrado as maldições. Entendeu? Em 3 anos eu li a Bíblia não sei quantas vezes, já conhecia a Escritura Sagrada, já conseguia, ter os compromissos básicos com a minha vida de fé. Não precisava mais que ninguém me mandasse na igreja, me mandasse orar, me mandasse jejuar, me mandasse ler Bíblia, entendeu? Não é? Eu conseguia ler a Bíblia e entender. Muitas vezes o meu pastor começava a pregar a mensagem, quando ele estava antes do meio da mensagem, eu já discernia, eu já sei onde é que vai dar isso. Está me entendendo? Já tinha discernimento, não é? Eu conseguia sair da igreja recebendo de Deus muito mais que aquilo que o meu pastor pregou. Tem gente que nem que o pastor prega recebe, meu irmão, não é verdade? Não é? Entendeu? Aquela mensagem multiplicava dentro de mim. Você está me entendendo? Tinha inspiração, não é? Não precisava mais de alguém me tutelando todo dia. Não. Agora eu posso dar então. Não é verdade? Sim ou não? Claro que a gente sempre precisa, né, de uma direção, de um aconselhamento, porque a gente nunca sabe tudo, a gente tem pessoas que estão à nossa frente, não é? Mas eu não sou mais dependente, não é? Quanto mais dependentes de Deus nós somos, menos dependentes das pessoas nós somos. Aí nós entramos naquele momento onde a gente vai ajudar os outros a carregar as suas pesadas. É a codependência, nós somos corpo. Somos corpo. Agora sim você entra na condição de ser corpo. Não é? Que agora você não, agora estamos juntos. Agora você pode contar comigo, porque precisar. Não é? Eu acho interessante quando os irmãos vêm falar comigo assim, não é desprezo, viu, por favor, né? Missionário, estamos juntos, você pode contar comigo, né? Outro sabe orar? Não. Sabe pregar? Não. Já sou demônio? Não. Sabe fazer aconselhamento? Não. Sabe fazer um aconselhamento para quebrar a maldição? Também não. Pô, contar contigo para quem então, meu filho? Que história é essa que pode contar comigo? Entendeu? Que bobeira é essa? Não é? Não, contar com o quê? Você não faz nada? Não é verdade?
Isso é besteira. Entendeu? Não pode contar comigo só para estar junto. Tá bom, fica aí então. Então, né, justo é aquele que se torna seguidor de Jesus, amém? Quem quer seguidor de Jesus aí? Amém, você está no lugar certo. E se você não quer seguidor de Jesus, você está no lugar certo para fazer você querer. Você está me entendendo? Segunda coisa, o justo é aquele que escolhe o caminho difícil, não é? Aqui é outra característica do justo, não é? A maioria das pessoas hoje, elas querem se livrar das dificuldades. Sim ou não? Elas querem se livrar das dificuldades. O justo não. O justo, ele procura a dificuldade. Não é? Não vou dizer que ele procura, mas ele não evita o caminho difícil. Ele escolhe o caminho difícil, né? Jesus, ele fala isso para a gente, lá em Mateus 7, do 13 ao 14, eu vou ler na Almeida e Revista Atualizada, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, não é? Esse acertar aqui fala de eu entrar em um acerto, eu entrar em um acordo. Irmãos, olha só, a maioria das pessoas, a maioria dos que creem, dos crentes, elas, quando a gente começa a pregar o evangelho da porta estreita do caminho difícil, é porque tem o evangelho da salvação, na verdade. Quando a gente começa a pregar o evangelho da cruz, não, elas não concordam. Elas entram, não, mas não é bem assim, pastor. Por que não é bem assim, meu irmão? Não, porque eu não concordo, porque não sei o quê. Porque... Você já viu aquela pessoa assim? Talvez você seja uma delas. Né? Não consigo me acertar com o evangelho. Eu não consigo concordar com ele. Eu não consigo andar com esse evangelho. Eu não consigo concordar com ele. Como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É ou não é verdade? Não é? Então eu gosto dessa tradução que fala assim, ó, e são poucos o que acertam com ela. Coloca na NTLH, por favor, esse versículo aí. Ó, e poucas pessoas encontram esse caminho. Então, deixa aí, ó. Isso aqui nos dá, é uma tradução diferente que nos dá uma outra visão, para completar o nosso discernimento. Inicialmente, nós, Igreja de Cristo, nós não éramos chamados de igreja e nem de cristãos. Foi em Antioquia, algumas dezenas de anos depois da morte de Jesus, que nós somos chamados pela primeira vez de cristão. Como que a gente era chamado? O povo do caminho. Entendeu? O que representava isso? Que as pessoas encontravam um caminho. Jesus, ele oferece um caminho para a gente. Entendeu? E aqueles que encontravam o caminho se tornavam seguidores dele. Mas quem não encontra esse caminho, ou não se acerta com ele, né, como diz numa tradução, e são poucos que se acertam com ela, não é? Com ela o quê? Com essa porta estreita, quer dizer, né, entra em desacordo com ela. Então, não acha o caminho. Então, né, não são seguidores do caminho, porque inicialmente os cristãos eram chamados de quê? De seguidores do caminho. Aí vai a minha pergunta para você, entendeu? Você já encontrou esse caminho? Ou você ainda está em desacordo com ele? Não é? Você não está concordando com o evangelho da cruz. Acho que a gente vai ter que começar a cantar aquele hino mais antigo aqui, pastor Marquinhos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Canta aí. Que é por uma coroa trocar. Tem mais café aí?
Hoje é um culto mais relaxado, né, irmãos? Então, não escandaliza não, beleza? Você quer um culto mais formal, vem no domingo. Hoje é um culto mais de ensino para a gente ir conversando sobre a palavra de Deus, amém? Não é? Então, você já encontrou esse caminho? Não é? Então, você tem que encontrar. Então, o justo é aquele que escolhe o caminho difícil. Tem um caminho fácil. Tem ou não tem? Tem um caminho fácil. Irmãos, olha aqui para mim, olha só. Aqui dentro, aqui nessa igreja, nessa congregação, você vai encontrar os dois caminhos. Tem mensagem que eu vou pregar que você vai amar. Tudo que eu precisava me confortou. Me deu até uma alegria, me deu um ânimo. Não é? Você vai encontrar o evangelho, aquele que é para aliviar suas cargas. Vai, porque a gente precisa disso também. Precisa ou não precisa? Mas você vai encontrar, volta e meia, você vai dar de cara com a porta estreita. Entendeu? Você vai falar, rapaz, hoje o negócio com o pastor está estreito, olha a mensagem dele aí. Agora tem congregações, gente, tem igrejas que você vai encontrar só o caminho fácil. Só a porta estreita. Só a porta larga, desculpa. Entendeu? Só as facilidades do evangelho. Não é? Agora entenda uma coisa. Uma pessoa que procura somente facilidades numa família, vai ser uma pessoa feliz? Imagina você casa, meu irmão, e você só quer a coisa boa de casa. Meu irmão, você vai viver um inferno, meu irmão. Meu irmão, se a Leia não cozinha, não limpa a casa, eu viro o diabo na vida dela. Eu estou com fome. Roupa suja, não tenho roupa para colocar. É ou não é verdade? E eu sou homem de Deus, meu irmão. Já começo a ficar mal-humorado. Entendeu? Dá 11h menos, sem cheiro de comida. Já me bate o mau humor, meu. O que está acontecendo nessa casa? Entendeu? Não é? Pensa, meu irmão. Abre a gaveta de cueca, não tem nenhuma. Poxa vida, o que aconteceu, cara? É ou não é verdade? Sim ou não? Imagina só. Você, irmã, casa, abre o armário de comida, está tudo vazio. Seu marido não comprou um ovo para você comer. É claro, olha aqui, é claro que o homem pode ajudar a mulher na casa e a mulher pode ajudar o homem na questão de suprimento. Mas, meu irmão, existem, né? Um é mais para um lado, o outro é mais para o outro. Desde que Deus fez o jardim do Éden já era assim. Você está me entendendo? Não é? Então, Adão ficava dando nome para os bichos e Eva ficava lá. Né? O que mostra que Eva está preocupada com a comida? O diabo pegou ela onde? Na fruta. Não é verdade? Como ela é uma boa esposa, não vai fazer negócio só para ela comer. Não, eu vou fazer, eu vou levar para o meu marido ainda. Não é verdade? Claro, pensa, meu irmão. Está doido? Irmãos, esse direito de escolha que Jesus dá para nós na nova aliança, Deus, através de Moisés, também deu para o povo da primeira aliança, não é? Lá em Deuteronômio 30, 19 ao 20, na da revista atualizada, eu vou ler, ele fala assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habiteis na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então a porta estreita é o caminho da vida, a porta larga é o caminho do quê? Da morte. Entendeu? A porta estreita é o caminho da bênção, a porta larga é o caminho do castigo de Deus, é o caminho da maldição. Então, na verdade, não é? E aquele que entra pela porta estreita
tem que fazer semelhante àquele que escolhia a bênção do Monte Gerizim, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida. Que vida é? A nova vida, e a tua longevidade, para que habites na terra do Senhor. Aqui a promessa era uma terra, sim ou não? E para nós qual é a promessa hoje? Uma terra ou uma vida em abundância? Uma vida em abundância, é ou não é verdade? Você não tem uma terra prometida para a gente, mas Ele tem uma vida prometida para a gente. Amém? Para que habiteis então na terra que o Senhor, para que vivas a vida que o Senhor te prometeu, sob juramento Ele prometeu. Amém? Então, essa é a segunda característica do justo. O justo, ele escolhe o caminho difícil. O justo, ele encontra essa porta. O justo, ele se acerta, ele entra em acordo com os princípios da porta estreita, né? Posso até fazer uma pregação para vocês aqui, os princípios da porta estreita, que são aqueles que a gente rejeita, que são aqueles que a gente tem mais dificuldade de encontrar, né? Entenda uma coisa, irmãos, na nossa vida com o Senhor, vai chegar um momento aonde Ele vai nos confrontar com exigências que vão até nos escandalizar. Entendeu? Certa feita um dia para os discípulos: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. Cara, para eles, para um judeu ouvir isso, rapaz, era um ensinamento difícil. Entendeu? Para a cultura do judeu, para as crenças do judeu, ouvir isso é um escândalo. E muitos abandonaram Jesus. Muitos abandonaram. Nessa hora, só fica quem já encontrou o caminho. Qual foi a resposta de Pedro? Quando Jesus olhou para os discípulos brabão assim: e vocês também não vão, seu cambada de... não consegue orar nem uma hora comigo? Vocês vão ficar aí também ou vão embora? Né? Que Pedro respondeu? Senhor, mas para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quer dizer, o caminho que nos conduz para a vida eterna, não é? Então, sabe, vai chegar um momento na sua vida, não sei se já chegou, pode ser hoje inclusive esse momento, né? Que o Senhor vai te confrontar com uma palavra que vai exigir de você algo que vai até te escandalizar na sua postura com o Senhor. Entendeu? Você pode dizer sim para Ele, e a partir disso você vai receber as palavras que te dão a vida eterna, de fato, porque a palavra de Jesus, ela deixa de ter para você somente uma conotação para a sua vida natural e humana, e ela passa a ter uma conotação agora para a sua vida espiritual, para a eternidade. Porque tem gente que aplica os ensinamentos de Jesus só na sua vida natural aqui, né? Não colocarem do capacete da salvação, não pensam na eternidade, entendeu? Aí, meu irmão, né? Ou você vai sair, não concordo com esse pastor louco, vou para outra igreja. Ela ouviu uma mensagem que, não, bem capaz, entendeu? Meu irmão, entenda o que aconteceu. Olha só, se você avaliar a vida dos discípulos, o que aconteceu com eles em hora oportuna vai acontecer com cada um de vocês também. E vocês têm que, quer dizer, vocês vão dar uma resposta. A questão é, será que vocês vão estar preparados para dar a resposta certa? Entendeu? Será que até hoje o que tem limitado você é quando vem essa palavra aí que é para te pegar, né? Você não está preparado ainda para dar a resposta certa? Graças a Deus que Pedro estava. E falou o nome dos outros ainda, não é? E nessa resposta aqui, quem é que se safou, que não estava pronto? Judas não estava pronto não. Mas ele ficou por causa da resposta de Pedro. Mas depois viu que não deu conta do recado, né? Outra coisa, o justo é aquele que o conhecimento e a presença de Deus crescem na vida dele.
Não é? É uma pessoa, meu irmão, que conforme você vai conversando com ela, você vai se relacionando com ela, você consegue ver que ela está crescendo em entendimento, que ela está crescendo em discernimento. Você vê que ela está crescendo na presença de Deus na vida dela. Entendeu? Você até sente mais a presença de Deus na vida dela. Não é? Mas tem gente, meu irmão, que fica uma vida e mais 6 meses na igreja. E ela nunca consegue crescer, nem em conhecimento bíblico, e nem na presença de Deus. Isso é uma grande realidade. A Bíblia, ela fala de um tipo de pessoa que, na verdade, ali, ele está falando de falsos mestres, né? Mestres que entram na igreja e enganavam mulheres que estavam sempre querendo aprender, mas não conseguiam porque eram dominadas pelos seus desejos. Mas isso não acontece só com mulher, não. Acontece com homem também. Não é verdade? São pessoas que elas são enganadas na igreja por pessoas mal intencionadas. Existem pastores mal intencionados, existem pastoras mal intencionadas, existem irmãos mal intencionados, mas também existem irmãs mal intencionadas, não é verdade? Uma pessoa que não consegue aprender, uma pessoa que não avança no discernimento bíblico, no conhecimento da palavra, e não avança na comunhão com o Senhor, é uma pessoa que vai ser enganada por alguém mal intencionado. Toda a igreja, em toda a congregação, sempre vai existir alguém mal intencionado. Você está me entendendo? Sempre vai existir. Não adianta. Aqui também tem. Não é? A gente não sabe exatamente quem é. Quando dá a porcaria que a gente descobre. Ah, mal intencionado. Viu? Entendeu? Irmãos, quantas pessoas elas já arrumaram relacionamento aqui dentro da igreja e um prejudicou o outro? Por que um prejudicou o outro? Pessoas mais intencionadas. Um caiu na lábia do outro. Você está me entendendo? Em vez dos cabras se fortalecer para servir mais Jesus, eles tinham que ser gratos. Rapaz, vamos ser gratos a essa igreja, porque a gente se conheceu aqui, não é verdade? Vamos ser gratos a Deus, porque por causa de Deus a gente se encontrou, né? Vamos casar para servir mais. Não, meu irmão. Eles acham até que a gente está contra eles. Não é verdade? A gente aconselha para ir para o caminho certo, a pessoa pensa assim, missionário não está querendo muito não. Quem tem que querer é você, meu irmão. Eu só tenho que fazer o quê? Te aconselhar no caminho certo. Não é? O problema é que quando você está controlado pelo seu desejo, né, você cai nos enganos seus e dos outros. Então tem gente que não consegue crescer em discernimento, não consegue crescer em entendimento. Quer ver a pessoa ficar confusa? É mandar ler Bíblia. Pastor, fui ler Bíblia e fiquei mais confuso ainda. O que isso mostra? Você é uma pessoa que não venceu os seus maus desejos ainda. Você está sendo atraído e enganado pelos seus próprios maus desejos. Você é aquele tipo de gente que, no caso ali, Paulo dá o exemplo de mulheres, mas que ele não fala só de mulher, fala de homem também. Entendeu? Não é? Então o negócio está complicado. Então, posso te dar um conselho? Chuta que é laço. Você está falando de quem? De você mesmo, chuta você mesmo. Chuta esses maus desejos aí, você está entendendo? Não é? Vamos lá então. Então, justo é aquele que o conhecimento e a presença de Deus crescem na vida dele. Provérbios 4, 18 a 27. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, ó. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então aqui ele dá uma característica da caminhada do justo, amém? Aí depois, ele vai dando detalhes sobre essa caminhada, de como que isso vai evoluindo na vida da pessoa. Então, né, ele está comparando o caminho de um justo ao amanhecer. A pessoa levanta de madrugada,
ainda quando está escuro, ela sai no lusque-fusque, e ela vai, conforme ela vai saindo do lugar onde ela está, numa viagem, até chegar onde ela tem que chegar, o sol vai subindo, vai ficando mais claro, até que, né, chega a posição zênite do sol, que é o sol do meio-dia, onde a luminosidade está no seu pico máximo. Não é verdade? Não é? O que representa essa luz? A luz na Bíblia representa sempre duas coisas. Representa conhecimento e representa o quê? Presença de Deus. Conhecimento e presença de Deus. Amém? Aí ele continua dizendo algumas coisas interessantes para a gente meditar. Ele fala assim, ó, no 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Não é? Então, quem não anda nesse caminho do justo é alguém que está sempre tropeçando, só que nem sabe onde caiu. Ela não sabe o que ela fez para cair. Ela não sabe onde é que foi dado a brecha. Ela não sabe onde é que o princípio foi quebrado. Pastor, ó, aconteceu, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei dizer o que aconteceu. Não é? É uma pessoa que não tem os seus olhos iluminados pela palavra de Deus. Coloca para nós aí, por favor, em Mateus 6, do 22 ao 25. A candeia do corpo são os olhos, ou seja, a luz do corpo. Coloca na NTLH que fica mais fácil de entender. Ó, os olhos são como a luz para o corpo, não é? Então, qual é a luz do seu corpo? São os olhos, não é? Quando que os seus olhos são luz? Quando você vê as coisas segundo a palavra de Deus. Quando que os seus olhos são trevas? Quando você vê as coisas segundo os seus sentimentos, segundo a sua experiência, segundo o padrão cultural aonde você vive. Você está entendendo? Não é? Aí os olhos, eles se tornam escuridão, não é? Eu estou usando esse texto aqui para explicar o versículo 19. O caminho do ímpio é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçaram. Não é? Por isso que muitas vezes há uma divergência entre a gente. Não é? Você vem fazer um aconselhamento comigo, você me conta a sua decisão, eu falo assim, meu Deus do céu, não, e se está errado, não faz isso não, mas você acha que vai dar certo, não sei o quê. Você acha que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar errado. Por quê? Porque você está vendo com os olhos que não estão de acordo com a palavra. E eu estou vendo com os olhos segundo a palavra. Você está me entendendo? Não é? Mas as pessoas preferem acreditar no que elas veem, não é verdade? Sim ou não? Né? O problema é, você tem que discernir o que você está vendo, como estão os seus olhos, né? Aí diz assim, ó, quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Então, quando você consegue interpretar as coisas, sabe? Né? Você consegue, né, receber perceber o que acontece na sua volta, nos seus relacionamentos, nos ambientes onde você anda, segundo a palavra de Deus. Rapaz, os seus olhos são luz, então o seu corpo fica todo cheio de luz. Você não anda em trevas. Você tem discernimento. O Espírito Santo te mostra as coisas, a palavra é lâmpada para o seu pé e luz para o seu caminho. Mas aí passa no outro lá, mas aí quando você não vê assim, porém, se os seus olhos forem maus, não é? Ou seja, se você não consegue discernir as coisas segundo a palavra de Deus, os seus olhos são maus, né? Olhos de incredulidade, olhos de desconfiança, né? Tudo que acontece te ofende, te chateia, te magoa. Você está me entendendo? Né? Você tem um problema onde? Nos olhos. Você não tem uma visão de misericórdia, você não tem uma visão de fé. Você está me entendendo? Aí diz assim, ó, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Coloca, continuando então. Assim, se a luz que está em você vir a escuridão, como será terrível essa escuridão? Você está me entendendo? Você entra numa escuridão terrível.
Meu irmão, sabe, nessa minha experiência pastoral, não tem pessoas, meu irmão, que não tem o que você faça, o que você diga para ela, que você consegue convencer ela do erro. Não tem. E a pessoa teima na sua frente assim, não, mas meu Deus do céu. O que é isso? Essa terrível escuridão. Assim, se a luz que está em você virar a escuridão, não é? Então você só vê mal nos outros, só vê coisa ruim no que fazem, no que falam, você não vê nada de bom. No seu comentário, como é que você consegue discernir como a pessoa vê? Pelo que ela fala. Quais são os comentários dela? O que ela diz das coisas? O que ela fala revela o que ela vê. Porque ninguém consegue falar daquilo que não discerne, não é verdade? Sim ou não? Qual é a reação dela? O que ela fala, o que a vida dela expressa. Você consegue discernir o que ela vê. Não é difícil não, é só você observar. Estou falando isso para explicar o 19, né? O caminho do ímpio é como a escuridão. Nem conhecem aquilo que tropeçam. Cai e não sabe. 20. Aqui ele está falando o que a gente precisa fazer para andar na vereda do justo, amém? Que é como a luz da aurora. Então você, primeiro, você não pode andar em escuridão. Os seus olhos precisam ser bons. Você tem que aprender a ver as coisas segundo a palavra de Deus. Amém? Mesmo que a realidade contrarie, não é, o que a palavra diz. Enxergue segundo a palavra de Deus. Olhe com os olhos da fé, amém? E para você, o que é olhar com os olhos da fé? Não é olhar com os olhos da esperança. Não, porque tem fé, tem esperança e tem amor. Tem que dizer assim, eu estou orando com os olhos da fé. Ela está falando que está orando com esperança. Não, olhar para os olhos da fé é olhar por uma situação, por uma circunstância, por uma pessoa, segundo o que a Bíblia diz com relação àquilo. Mesmo que contraria a razão, não é? A fé não é andar por vistas. Então tem gente que diz que está olhando com os olhos da fé, mas na verdade está olhando com os olhos da esperança. Não confunda uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As três são fundamentais, mas não são a mesma coisa. Amém? Ver com fé é uma coisa, ver com esperança é outra coisa, e ver com amor é outra coisa. Mas o que nos guia? É a nossa visão da esperança? Não, a nossa visão da fé. Entendeu? Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não é? Aqui, a questão aqui não é só a palavra, mas aqui fala de algo mais importante do que a própria palavra, é a razão. Entendeu? Onde é que está a sua razão? Na palavra ou nas circunstâncias? A Bíblia diz que a gente, por exemplo, não deve ser uma pessoa briguenta. O homem de Deus, e com certeza também a mulher de Deus, não deve andar brigando. Não é verdade? Sim ou não? Beleza. Mas onde é que está a sua justificativa para a sua reação? Na palavra ou na circunstância? O que você briga? O que você briga? Por causa da palavra? Está escrito briga. Onde é? A sua razão está apoiada onde? No que os outros fazem, nos seus sentimentos ou na palavra de Deus? Você tem que mudar a base da sua razão. Não é? Entenda uma coisa, o que você crê é uma coisa, mas às vezes a base da sua razão pode ser outra coisa completamente diferente do que você crê. É por isso que muitos de nós, crentes, e não só crentes, é aí que está a contradição do ser humano. Ele crê em algo, independente daquilo que ele creia, mas a base da razão dela tem outra. Aí ela vai ver uma vida contraditória. Mas eu creio nisso, eu defendo isso. Ah, por que você fez isso? Não, eu fiz isso por causa de outra coisa. Porque a razão. Você tem que conciliar a sua fé. Você tem que conciliar a sua fé com a sua razão. Você não pode ter, a sua razão não pode estar no que os outros fazem, na circunstância. Você está me entendendo? Não é?
aquele trapo de imundícia, às vezes, que a gente vive, que é a justiça humana, né? Onde é que está a nossa razão? Na justiça divina ou na justiça humana? Imagina, né? Você não vem no culto hoje, eu te ligo, você não vem no culto, incrédulo, você está doente. Pastor, mas eu estou doente, o senhor nem pergunta para mim por que eu não vim, e não sei o quê. É que se você viesse, se você cresce, você vinha nem que seja levado numa cama para ser curado. Mas você vinha. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Eu não vejo na igreja primitiva um crente doente, com dor, indisposto, achando isso como razão para não vir, não estar onde o Senhor está, onde a igreja se reúne. Muito pelo contrário, essa seria uma razão a mais, é ou não é verdade? Quando você lê a Bíblia, você consegue discernir isso ou não? Sim ou não? Mas aí eu estou disposto, ficar em casa. Estou ruim, vou ficar em casa. Incredulidade do inferno, meu irmão. Tem como andar no caminho do justo assim? Você tem que botar a sua razão no lugar certo. Vamos ler de novo? Versículo 20? Não vai dar tempo tudo hoje, mas a gente continua semana que vem. Então não perca. Só vou deixar aqui cenas dos próximos capítulos. Não é? Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Olha só. Não é só a palavra. Você tem que dar razão para a palavra de Deus. A sua razão tem que se tornar a razão do Senhor. Não é? Coloca na NTLH esse versículo para nós, vamos ver como é que diz lá. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, não é? Então aqui, mas aqui não dá o... Bota na NVT, vamos ver. Ouçam bem, porque tem gente que ouve, né, mas não ouve bem. Mas eu prefiro aquela que estava ali. Nos dá um entendimento melhor. Ao menos da revista e corrigida, né? Nós temos que então dar razão. Onde é que está a sua razão? Isso aqui é importante, gente. 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Isso aqui continuando, né? Entendeu? Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no teu coração. Então quer dizer, né, o que determina o que eu vejo tem que ser a palavra, amém? Como eu já li ali em Mateus 6, 22, 25, os olhos, né, são a luz do corpo, entendeu? 2 Coríntios 10, 5, para a gente entender melhor esse versículo 21 aqui, lá embaixo, e levando cativo todo o entendimento, bota na minha revista e atualizada, levando cativo todo o pensamento. Na verdade, o termo no hebraico, no grego, ele é difícil achar uma palavra em português que traduz a amplitude, né, da riqueza do grego koiné, onde foi a língua que foi escrita o Novo Testamento. Mas assim, gente, olha só, cada tradução nos dá um sentido daquela palavra original ali. Então você vê que um é pensamento e o outro é entendimento. Então eu tenho que entender as coisas, eu tenho que entender tudo que acontece à minha volta, segundo a palavra de Deus. E aquilo que eu entendo vai gerar em mim um tipo de pensamento, sim ou não? É ou não é verdade? Não é? Vamos dar exemplo. O pastor Marquinhos olha para mim bem sério aqui, né? Eu estou pregando para mim bem sério. Mas eu posso entender que ele está prestando atenção no que eu estou dizendo. Eu posso entender que ele está desconfiando do que eu estou dizendo, que ele está discordando do que eu estou dizendo. Cada entendimento que eu tiver vai gerar em mim que vai determinar a minha reação. Você está entendendo? Não é? Então, nós temos que levar o nosso pensamento, o nosso entendimento cativo à obediência a Cristo. Como que eu obedeço a Cristo? Obedecendo a palavra dele. Não é verdade? Então eu não posso nem permitir pensamento que contrarie a palavra de Deus. Não é? Não as deixe apartar os teus olhos, guarde-a no meio do teu coração, né? Davi falou o quê? No meu coração, tua palavra escondi. Não é verdade? Né? 22. Porque são vida para os que a acham
e saúde para o seu corpo. Ou seja, se você conseguir ter esse relacionamento com a palavra de Deus, não é? Você vai ter vida espiritual e você vai ter um corpo saudável. Não vai ter doença. Né? Quer dizer, você não vai ser uma pessoa doente. Não quer dizer que você não vai pegar uma gripe de vez em quando, vai ter um problema, mas você não vai ser uma pessoa que a doença te definha, não é? Tem gente que as doenças emocionais estão definhando ela. Tem gente que a doença do corpo está definhando ela, limita ela. Você está me entendendo? Atenta à palavra do Senhor. Não fica, sabe, por que as pessoas têm doença emocional? Depressão, angústia, ansiedade, bipolaridade, por quê? Porque elas interpretam as coisas do mundo não segundo a palavra de Deus. Elas interpretam as coisas erradas, isso vai contaminando, imagina uma vida inteira, entendeu? Você metabolizando, imagina o teu organismo metabolizando errado tudo que você come, ao longo de uma vida inteira. Rapaz, ao longo do tempo o seu corpo está destruído. Imagina essa alma, o que metaboliza o que você recebe? O discernimento da palavra de Deus. Imagina você não tem isso aí, metaboliza errado. Você está com essa enzima aí ruim dentro de você, você faz a digestão de uma forma errada, você absorve as coisas de uma forma errada. Não é? Pensa, meu irmão. Né? Sua alma vai sofrer, seu espírito vai sofrer. Não é? O justo, ele tem que, né, se condicionar a essas coisas. Ele está dando aqui o que eu preciso, então, para andar na vereda do justo, aonde o conhecimento da palavra de Deus e a presença dele vão se tornar cada vez maiores na minha vida. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Eu li junto, porque isso aqui é muito importante, não é? Meu irmão, eu gosto dessa tradução aqui, porque não fala das fontes, né? Fala da saída, e isso nos dá um discernimento melhor sobre o que o Senhor quer dizer para a gente com relação a uma postura muito importante para que a gente possa andar na vereda do justo, não é? Então a Bíblia diz para a gente guardar o nosso coração, vou ler de novo, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. O que acontece? Olha só. A gente unindo esse discernimento aqui com o discernimento de Jesus no Novo Testamento, não é? Jesus já falou de pureza certa vez, né? As pessoas, os judeus acreditavam que a impureza do corpo estava naquilo que as pessoas comiam, não é verdade? Jesus diz que o que torna um homem impuro é o que sai, e a boca fala do que está cheio. Os seus olhos enchem o seu coração. O seu coração enche a sua boca. E o que sai da sua boca coopera para a vida ou coopera para a morte. As saídas da vida. Tiago diz que a nossa língua, sem o controle do Espírito Santo, ela é um mundo de maldade. E ela traz para a nossa vida o fogo do próprio inferno. Qual é o objetivo do fogo do inferno? A morte, a destruição, só juntar uma coisa com a outra. Entendeu? Então, por isso que ele diz, então, meu irmão, olha só. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Desvia de ti falar coisa errada. Irmãos, eu disse uma coisa para você, irmão. Você sabe qual é o pior problema da igreja? Eu acho que sempre foi e continua sendo. As besteiras que um fica falando para o outro. As besteiras que um fica falando do outro. Entendeu? Deixa eu dar uma direção que eu sempre dou, meu irmão. Sabe, você está falando com alguém, não fale de terceiros.
Entendeu? Fale de Deus, fale da palavra, fale da pessoa. Não fique reclamando, falando daquilo que você não gosta. Mas aqui nessa igreja, vai ter coisa que você gosta, vai ter coisa que você não gosta, não é verdade? E eu sou pastor, deve ter coisa que eu não gosto. Isso, meu. Não é? Pastor, por que tem coisa que o senhor não gosta? Porque primeiro que a igreja não é minha, não é verdade? É do Senhor, quem tem que gostar é Ele, não eu. Não é? Simples. Né? Esse é o primeiro motivo. Aí a pessoa, em vez de falar do que é bom, ela fala do que é ruim. Por quê? Porque olha os seus olhos, como é que estão os seus olhos? Você está só vendo coisa ruim, olho escuro, olho de trevas. Aí enche seu coração com isso. Aí do seu coração procede a saída da vida, ou a fonte da vida, não é? E por onde essa fonte sai? Pela sua boca, pela sua palavra. Aí você entra em trevas e em morte, ou entra em vida. Amém? Eu anotei aqui. Então, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga, afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, sabe, não fala coisa que contraria a palavra de Deus. Tortuosidade da boca é assim, não fala, não fica falando coisa que a Bíblia diz para não falar, ou coisas que contrariam princípios bíblicos, não é? E a perversidade, o que é, irmãos? Olha só, a gente tem que admitir, meu irmão, a gente gosta de falar mal das coisas, principalmente dos outros. Gente, isso é perversidade. Porque entenda uma coisa, quando você fala mal de alguém, primeiro, você está falando mal de alguém que Deus ama, amém? Segundo, você está falando mal de alguém que é a igreja, e Jesus leva isso para o lado pessoal. Pessoal. Então, pare de falar dos outros, pare de reclamar, entendeu? Está achando que está ruim? Entendeu? Vem dar uma ideia, de preferência se você estiver disposto a você mesmo botar em prática essa ideia. Não vem dar ideia para mim fazer, porque eu estou cheio de coisa para fazer. Entendeu? Né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Não é verdade? 25. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. A gente pode pegar Mateus 6, 22 e 24 também. Então, quer dizer, meu irmão, olha só, aqui fala de olhar certo e de ter foco. O que é? Olhar certo e de ter foco. Primeiro, você tem que discernir as coisas segundo a palavra de Deus. Você tem que ter foco. Sim ou não? Tem que ter foco. Irmãos, olha só, às vezes é muito comum alguém vir reclamar uma coisa para mim. Ah, pastor, o senhor viu o louvor hoje? Não vi. O senhor viu o que aconteceu na recepção? Pô, também não vi. Por quê? Porque eu estou aqui com um foco. Então quem tem foco não tem tempo ficando muito para o lado, não. Eu lembro até uma vez que o Fábio veio pregar dízimo e oferta aqui, naquele dia até eu falei, eu devia ter prestado atenção, porque eu estou aqui para receber também. Ele falou assim, missionário, o que o senhor achou de uma palavra? Eu falei, filho, me desculpa, nem ouvi. Quer dizer, eu ouvi, mas não ouvi. Porque eu estava pensando, estava tão focado no que eu ia pregar, que eu não prestei atenção no que ele estava dizendo. Mas eu não prestei atenção no que ele estava dizendo, não porque eu estava pensando em besteira, olhando para fora, pensando no que eu ia comer depois. Não, eu estava focado na minha missão. Então quem não tem foco, meu irmão, só vê o que não presta. Porque olha só, quem não tem foco, não está procurando nada. E quem não procura nada, sempre acha o que não precisa. Quem não procura nada, sempre acha o que não precisa. Minha irmã, comece a conhecer o seu marido. Ah, eu estava andando despretensiosamente, não estava procurando ninguém. Quando eu vi, ele chegou até mim. Seu marido possivelmente é um homem que você não precisava. Você deve estar sofrendo agora. Né? 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não é? Então, quer dizer, você tem que
Vai tomar uma decisão? Pondera. Mas pondera como? Segundo a palavra de Deus. Bota em Provérbios 3:6. Provérbios 3:6. Bota na NTLH. Lembre de Deus em tudo que fizer. Lembre de Deus antes de tudo que você fizer. E Ele lhe mostra, que fala no futuro, né? Então tem que ser antes, né? E Ele lhe mostrará o caminho certo. Ajuda a gente a discernir o versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés. Ou seja, a vereda, a minha decisão, vai colaborar para eu conhecer mais da palavra de Deus. A minha decisão vai colaborar para que eu seja mais cheio do Espírito, né? 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. A gente pode associar isso aqui com a instrução que Deus deu para Josué. Medita no livro da minha lei de dia e de noite. Não te desvie dele nem para a esquerda, nem para a direita. Não te canse de falar do livro dessa lei. Você será bem sucedido e vitorioso em qualquer lugar onde você for. É ou não é verdade? Amém? Amanhã, terça-feira que vem, nós continuaremos. Ainda tem mais uns pontos aqui para tratar com vocês. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Oh Espírito Santo, Pai amado, Pai querido, como é bom meditarmos na Tua Palavra, Pai. Verdadeiramente, as Tuas palavras, elas são Espírito e vida em nós. As Tuas palavras, elas são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é pão que nos alimenta e nos fortalece. A Tua palavra, Senhor, é a verdade que nos liberta e nos faz andar no caminho do justo. Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor gere essa fome, esse desejo, essa vontade desta pessoa poder viver como justo diante do Senhor, para que a oração que ela fizer ao Senhor seja uma oração poderosa, seja uma oração eficaz, que ela possa muito em seus efeitos, Pai. Senhor, a maior arma que nós temos para atacar, para defender e para nos relacionar com o Senhor é a oração. Nós precisamos saber orar, conhecer os segredos da Tua palavra, os caminhos que nos levam à realização. Mas acima de tudo, Senhor, nós precisamos ser uma pessoa que o Senhor, antes de aprovar a nossa oração, aprove a nós mesmos, Senhor. O segredo da oração do justo não é a oração que ele faz, mas é a justiça que ele vive. E nós queremos viver essa justiça, tendo o caráter do justo em nós, Pai. Por isso o Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos conduza nesta vereda, Pai, para que a luz da aurora se torne cada vez mais forte em nossas vidas, até que possamos andar em dia perfeito, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Pode dar uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Só uns avisos rápidos aqui, irmãos. Primeiro final de semana de dezembro, temos o encontro com Amor de Deus. Amém? Nesta quinta-feira estaremos em Mandirituba. Nossa igreja lá está fazendo 38 anos. E na quinta-feira eu vou estar ministrando lá para eles. Então quero convidar você a estar com a gente lá. Amém? Vai ser 7h30 o culto lá. E no sábado agora temos o nosso passeio dos kids. Um dia na Arca de Noé. A gente vai levar os kids para o zoológico. E eu vou ser o Papai Noé. Não Papai Noel, amém? Então Deus te abençoe. Nosso culto é encerrado.